Olá, olá! Sejam bem-vindos. Tô arrumando aqui a câmera que ficou meio tortinha. Seja bem-vinda a mais essa live. E que bom que estamos aqui. Inclusive, quero deixar claro que estamos lá no Telegram observando a demanda, ou seja, percebendo se há necessidade de nós falarmos de símbolos todos os dias da semana, ou se podemos falar 3 vezes por semana, ou 2, ou uma, no sentido de poder estar acompanhando essa quantidade de conteúdo. Então, se você está participando lá do Telegram ou quer participar e vinha pensando assim, nossa, mas é muito conteúdo que a Paula passa, então você pode começar a entrar e também discutir sobre essa enquete que está lá no Telegram. Oi, você que já entrou, que bom que você tá aqui. Quem é? Me manda um oi para eu saber quem é essa pessoa, porque hoje nós vamos adentrar a um tema que foi uma das participantes do grupo que solicitou, a Dani. Então vamos lá ao símbolo triângulo, né? Ela havia comentado que 3 símbolos estavam constantemente com ela: a espiral, que já falamos aqui na live, a espiral, a que foi na segunda-feira, que eu esqueci o nome, e agora o próprio triângulo. Daqui a pouco eu lembro o próximo símbolo. E vocês que estão me assistindo, me dá um oi aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Olha só, o triângulo, eu até tive que recordar algumas coisas lá do segundo grau, né? Que nos ensina sobre os triângulos. Então, a princípio, o que eu quero passar para vocês é que o triângulo equilátero, que é aquele que tem todos os lados iguais, ele simboliza em muitas culturas o próprio Deus. Então, ele é Deus nesse sentido, porque ele tem todos os lados iguais. Já o triângulo reto, aquele que fica bem certinho assim, ele simboliza o homem. Então, essa metade ali do triângulo, porque se você pegar o triângulo equilátero, que todos os lados são iguais, e cortar ele no meio, você vai conseguir 2 triângulos retos. E olha que interessante, né? Em outra live nós comentamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos Deus. Lembra? Então, não parece com isso? Com o triângulo equilátero dá 2 possibilidades dentro de nós, né? Nós somos metade desse simbolismo de Deus, e a outra metade, onde está? É o encontro, sinto eu, não está escrito aqui, mas pela minha interpretação, é o encontro do seu Deus, né? Do Deus que convive com você, que está com você. Muitas vezes nós procuramos Deus numa religião, mas o sentimento que nós temos pelo Deus que nos leva a encontrar uma religião é esse movimento de buscar Deus, e buscar Deus aqui dentro também, em diálogo com Ele. Então também, só percebendo aqui sobre os triângulos, né? Existe uma outra leitura sobre eles que seria assim, tô até lendo aqui. Cada triângulo corresponde a um elemento. Então, o equilátero, que é o de os 3 lados iguaizinhos, ele equivale à terra. O retângulo, que é um ângulo reto, ele equivale à água. E o escaleno ao ar. O escaleno é o que é bem pontiagudo, então a base é bem pequenininha e ele fica bem pequenininho assim, né? Com a parte superior bem mais alta. Esse é o escaleno. Não. Ih, me confundi, ó. Na verdade, esse pequenininho aqui, ele é o escaleno e ele é do fogo. O escaleno é do ar. Ih, calma aí, vamos lá, vamos retomar? Ó, equilátero, terra, todos os lados iguais. O retângulo, que tem o ângulo reto de 90 graus, representa a água. O escaleno, ele é bem aberto, assim. Ele é bem abertão e ele representa o ar. E o isósceles, que é esse pequenininho aqui, que tem a base pequenininha aí com a superior maior, representa o fogo. Então, o mais aberto representa o ar, o retângulo representa a água,
todos os lados iguais, que é o equilátero, a terra, e os isósceles, o fogo. E ainda fala bastante sobre as representações. Oi, Roberta, que bom que você está aqui. Estamos falando sobre triângulo. Você lembra disso? Em aritmética, em geometria. Então, esse triângulo, vamos entender ele como um símbolo. Então, se você sonha com uma mandala com um triângulo, ou você sonha com algum monumento em forma triangular, ou se você faz uma mandala e vem um triângulo, ou um desenho que vem um triângulo, assim como, por exemplo, eu uma vez fiz um origami com uma criança, e era um sapinho, e por acaso essa criança simplesmente fez um triângulo nas costas desse sapo. Então, não é simples triângulo, aquilo é um símbolo que veio junto. E qual é a diferença, né? A diferença é que o símbolo tem um significado pessoal, um significado próprio da sua vida, né? E esse símbolo está falando para você alguma coisa. No caso dessa criança, estava falando sobre o chakra básico, que também é representado como triângulo. E na alquimia, o triângulo representa o coração, mas em relação aos chakras, que seria da medicina oriental, o triângulo representa principalmente, e era um triângulo vermelho, né? Então representa diretamente o chakra básico, da onde nós temos a energia. E ainda fala sobre as possibilidades desse triângulo representar, né? Se forem dois triângulos invertidos, significa o selo de Salomão, a sabedoria humana, né? E também ele fala bastante aqui na literatura sobre os monumentos que utilizam triângulos, principalmente na Índia, que o triângulo representa o raio do sol. Então tem a bolinha e triângulozinhos. Então ele representa o próprio raio do sol, a própria energia, o próprio masculino e a fecundidade. E o triângulo invertido, né, quando nós temos um triângulo para cima e um triângulo para baixo, então a parte superior e a parte inferior, eles falam que esse triângulo invertido, representa o simbolismo respectivo da natureza divina de Cristo, que são ainda os da montanha e da caverna, ou seja, ele está dizendo que esse triângulo tem uma ascensão e um declive a acontecer, assim como acontece na nossa vida, não é mesmo? Nós temos subidas e descidas, períodos que estão indo bem, períodos que começam a dar errado, períodos que estão indo bem e começam a dar errado, né? Esse é mais ou menos o declive e aclive da vida. E que mais? Deixa eu ver que interessante, eu fui grifando aqui. Aqui ele falou uma coisa bem interessante, que o triângulo, o quadrado e o pentágono, se vocês se lembram desses símbolos, né, eles têm uma correspondência de números e figuras geométricas, eles são sempre absolutos, então eles são sempre como se eles fossem concretos, eles são absolutos. Já ao contrário, né, disso seria então a busca de sentido no círculo, que o círculo na verdade simboliza a unidade e a perfeição, porque ele estaria num ponto em que está sempre rodando, né, sempre em movimento. Já os outros elementos eles não estão. E que mais? Esse triângulo aqui, deixa eu pensar. Vamos pensar que os triângulos estão em muitos lugares, inclusive na arquitetura, como eu comentei. Aqui eu não tenho visto tantos triângulos na arquitetura. Oi, tudo bom? Que bom que você entrou. Dá um oizinho para saber quem você é. Né? Nós estamos fazendo essa live sobre o símbolo triângulo. Então, o que ele representa dentro dos nossos sonhos, dentro da nossa psique e também no nosso mundo. Então, por exemplo, nós temos um signo, o signo... Oi, Roseli, tudo bem? O signo do parar, né? Vocês já perceberam que é um triângulo invertido? Então, isso é um signo. Qual a diferença de signo e símbolo? Que o signo é essa legislação, por exemplo, de trânsito.
você vê uma placa que não está escrito nada na placa, mas ele tem um signo e todo mundo entende isso como um signo. Então é como uma comunicação coletiva. Isso é signo. Já o símbolo, ele não é necessariamente uma comunicação coletiva, ele é mais voltado para uma comunicação pessoal com o seu interior. Então, o nosso inconsciente, ele tem maneiras de conversar conosco. Então, ele manda um símbolo cheio de energia, cheio de conteúdo para a sua consciência, para daí então você começar a encontrar o sentido dele em sua própria vida. Então, assim como a Dani, né, diz que está com esse símbolo frequente do triângulo, então vamos pensar sobre o que esse triângulo diz sobre a pessoa dela e para a pessoa dela. Porque o triângulo, ele representa, como eu falei, Deus, assim como metade dele representa o homem. E na psicologia analítica, nós temos sempre a leitura de que existe um ego e o si mesmo. E esse ego, estando voltado para o si mesmo, é o encontro dessas duas partes do triângulo, porque você se encontra com o Deus interior. Então eu vou deixar aqui o desafio sobre essa mandala triângulo, né? Vamos pensar sobre esse triângulo equilátero que simboliza o Deus e esses dois triângulos que simbolizam o homem, o ego e o si mesmo. Vamos pensar sobre essa mandala? Vamos ver o que acontece? Então eu espero você lá no Telegram para nós postarmos essa mandala e pensarmos nisso como um motivo para chegarmos também ao nosso sentido pessoal. Então, um grande beijo, até a próxima live!